Olá pessoal, sou eu, Fernando Ferrari, aqui do canal Qualidade e Produtividade. E nessa videoaula nós vamos explorar aqui quais são as premissas, alguns pré-requisitos aí que nós temos que atender para que o estudo de análise de variância tenha validade. Tá? Então o artigo aqui no site é 2.1.3.4.3. Tá? Tem um passo a passo aqui, como sempre. Tá? Então na videoaula anterior a gente fez aí o estudo de análise de variância em cima desses dados aqui, dos fornecedores, fornecedor A, B e C, tá aqui. E o que a gente constatou é que não existia diferença entre os três fornecedores, na média da pontualidade de entrega. Porém, para dizer que esse estudo foi feito com os dados válidos, que os dados desse estudo aqui são válidos, existem algumas premissas aí que precisam ser atendidas. A primeira delas é o que a gente chama de homocedasticidade, tá? O que significa homocedasticidade? Significa que os três grupos aqui, o grupo do fornecedor A, do fornecedor B e do fornecedor C, possuem a mesma variância, tá? E aqui no Minitab, para testar se os três grupos possuem a mesma variância, tá? Você vem aqui menu Stat, ANOVA, Test for Equal Variances, tá? Então é onde você vai escolher para testar se os três grupos possuem variâncias iguais, tá? Então vamos clicar em OK. Vou escolher aqui a segunda opção, ó, que os dados estão em colunas separadas, tá? Escolho fornecedor A ao fornecedor C, seleciono como variáveis, tá? E clico em OK. E ele vai apresentar aqui, primeiramente, um teste, É um teste para a igualdade de variâncias, tá? Onde a hipótese nula é que todas as variâncias são iguais, tá? Contra a hipótese alternativa que pelo menos uma variância é diferente, a um nível de significância de 0,05, tá? O intervalo de confiança de Bonferroni, 95%, é colocado aqui, ó. Você nota que a variável aqui não é mais a média, tá? É um intervalo de confiança para o desvio padrão. Então o desvio padrão aqui é muito parecido entre si, exceto o fornecedor C, que apresenta um desvio padrão um pouco maior, tá? E aqui ele dá a estatística de teste, para o Levine, e o valor de P. Nota que o valor de P é bem superior que 0,05. Então eu aceito a hipótese nula, voltando aqui, que todas as variâncias são iguais. Ou seja, a premissa de homocedasticidade foi atendida, tá? Uma outra maneira de checar se essa homocedasticidade foi atendida é através desse gráfico aqui, ó, tá? Então esse aqui é o teste para a igualdade de variâncias, tá? Você utiliza sempre o Levene's teste, que é para os dados com distribuição normal, tá? Você vê que o valor de P é maior do que 0,05, é o mesmo valor lá do teste, e aqui ele mostra os intervalos de confiança de Bonferroni, ó, tá? Então, o intervalo, representa aqui o desvio padrão, tá? Então ele está falando aqui que a variação que existe aqui é semelhante, ó. Nota que tem um intervalo, entre os três grupos aqui que se sobrepõe, E até ele coloca uma observação em inglês aqui no final, ó. Se os intervalos não se sobrepõem, os desvios padrão correspondentes são significantemente diferentes, Ou seja, se houver algum aqui que não se sobrepõe com os demais, ele é diferente, ou seja, não posso utilizar esses dados aí ou incluir aquele fator no mesmo grupo de amostragem aí, tá? Então aqui olhando aqui aparentemente a premissa foi atendida, tá? Eu vou destacar aí para vocês no vídeo onde é o intervalo, onde os intervalos se sobrepõem, tá? É nessa região aqui. Ok, então vamos agora olhar, fazer finalmente a análise dos resíduos, tá? Eu vou abrir aqui de novo, vou fazer aqui de novo Stat, ANOVA, One Way ANOVA. É como se a gente estivesse fazendo o estudo de análise de variância novamente, tá? E aqui agora, nessa opção aqui, ó, tenho aqui um botão chamado Graphs, gráficos, Vou escolher e vou escolher aqui, ó, Residual Plots, Gráficos dos residuais. E escolho aqui 3-in-1. Ele vai fazer os três gráficos juntos, tá? Na mesma janela. Então vou dar um OK. OK novamente. E vai abrir aqui
o intervalo de confiança, vou utilizar, tá? E vou aumentar aqui o gráfico dos residuais, tá? São 3 gráficos representando aqui, primeiramente, a distribuição dos residuais, tá? Aqui o ideal é que os pontos caiam aproximadamente distribuídos ao longo da reta vermelha, tá? O que significa, né, que eles seguem uma distribuição normal, tá? É esperado que os erros se distribuam normalmente em torno de zero, tá? Resíduo nada mais é do que a distância entre o valor observado e a média daquele grupo, onde pertence aquela leitura, tá? Então eu vou fazer individualizado, tá? Vamos lá, acho que é mais prático. Vou fazer só do primeiro grupo. Vamos lá, primeiro grupo, ok? Adicionar linha de referência 5,5, que é a média do primeiro grupo, tá? O que são os resíduos, né? Eu vou aumentar aqui na janela toda para ficar mais fácil de enxergar. O que são os resíduos? Resíduos nada mais são do que a distância entre a leitura e a média daquele subgrupo. Então, essa linha vertical aqui, ó, o comprimento vertical dessa linha aqui representa um resíduo. Esse outro comprimento aqui, ó, representa outro resíduo. Tá? Essa aqui, idem. Tá? Esses são os resíduos do primeiro grupo. Tá? Então, se você notar, há uma característica aqui que é de se esperar que esses resíduos aqui, em média, o seu valor seja igual a zero. Tá? Então, vamos lá, vamos procurar aqui. Eu tenho, deixa eu só escolher aqui, muito bem. Eu tenho aqui positivo e negativo se anulando aproximadamente esses dois aqui. Se anulam. Tá? Então, provavelmente zero. Esse e esse, um menos o outro aqui, porque estava negativo, zero. Vou eliminar. E esse aqui com esse aqui, aproximadamente igual também, vai dar zero. O que isso quer dizer? Que a soma dos resíduos é zero, tá, em relação à média. Portanto, é de se esperar que os resíduos tenham uma distribuição normal em torno de zero. Tá? Então, o que acontece? Esse gráfico aqui, ele está mostrando exatamente isso. Tá? Ele compara todos os subgrupos, todas as leituras dos resíduos, se eles se distribuem em torno de zero, tá? Que é o valor zero aqui, e é isso que é esperado, exatamente isso que é esperado. Tá? Vou colocar aqui um distribution fit, uma normal, média zero, desvio padrão em torno de 1,12 aqui. Vamos lá. Muito bem. É isso aqui, exatamente isso aqui que é esperado. Ó, tá? Então, os erros se distribuírem aqui em torno dessa curva aqui. Quanto mais próximo de zero, maior a frequência de valores. À medida que se espalha, menor a frequência. Tá? É exatamente isso que se observa nesse gráfico de normalidade aqui. Tá? Ó. Só que a gente está fazendo aqui a normalidade não é das leituras. Tá? É dos valores dos resíduos. Tá? Aquela distância que eu mostrei. E aqui, para cada subgrupo, os resíduos colocados em comparação com a sua respectiva média. Nota que o primeiro grupo ele tem a média de 5,5. Então, o primeiro, na linha 6, ó, resíduo de 1,5 negativo. Tá? Aqui na segunda leitura, ó, a média é 5,5 e o resíduo é de menos 0,5. Provavelmente essa leitura aqui é de 4. Então, vamos olhar lá nos dados. Ó. Fornecedor A. A leitura de 5. Né? Se a minha média é de 5,5, então o meu residual é de menos 0,5. Tá vendo? Então, essa é a correspondência aqui. É a diferença entre a leitura e a média daquele grupo. Então, ele está checando aqui, nesse gráfico aqui, se os resíduos se espalham em torno de zero também, tá? De acordo com a sua média. Nota que eles se espalham bem, ó, então, praticamente equivalente para cima e para baixo. Não há vício nos dados, né? Aqui, os residuais têm uma distribuição normal. E aqui, a mesma coisa, porém, com frequência, tá? E não com percentil, como está aqui. Tá? Então, aparentemente, aqui, os dados seguem aqui uma distribuição em torno do zero. Tá?
não tem vício, ou seja, não depende dessa média aqui do valor ajustado para se espalhar mais para cima ou mais para baixo, ou seja, são simétricos, né? E os erros possuem uma distribuição normal independente de grupo, tá? Então, é exatamente isso que é esperado aí numa análise residual e análise de variância, tá, pessoal? Então, isso encerra aqui a série para análise de variância, tá? Se ficarem dúvidas, sugestões, melhorias, por favor, entre em contato, tá? Então, se inscreva no canal, dá um joinha se gostou do vídeo, se não gostou, critica à vontade, dá um negativo lá, a gente vai buscar sempre melhorar aí, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, pessoal.